gente precisa estudar essas questões. A gente precisa construir no Brasil e continuar construindo uma sociedade mais fraterna com as outras pessoas que são diferentes, sem preconceitos. E isso, para acontecer, não pode haver, de jeito nenhum, uma normalização, uma banalização, uma normalização de um dos períodos mais sombrios que aconteceu na história da humanidade. O Brasil foi palco. O Brasil foi o país que teve o maior partido nazista fora da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Recentemente... Houve um partido nazista no Brasil? Houve um partido de 3 mil pessoas, os integralistas, com passeata, com suástica, com a bandeira do Brasil do lado da bandeira nazista. Eu recomendo a todos que moram em São Paulo ou que eventualmente visitem a cidade, visitarem o Museu Judaico. Lá tem uma exposição sobre isso e mostram as fotos sobre essas passeatas no Brasil. É assustador imaginar que isso aconteceu no Brasil. Então a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa sim combater o intolerável. O intolerável não tem espaço. Eram brasileiros influenciados pelo discurso alemão. Exato. E assim, os discursos de ódio, assim, numa sociedade existe de tudo. E a gente nunca vai acabar completamente com o preconceito, com o racismo. Isso é uma coisa, acho que, endêmica do ser humano. Se você viajar para os países mais desenvolvidos, vai ter pessoas que pensam coisas ruins. Pega a Noruega, com aquele atentado daquele terrorista norueguês que entrou num campo de juventude e fuzilou um monte de gente. Tem até um filme que conta isso. A Noruega, um dos países mais avançados do mundo, um dos sistemas educacionais mais avançados do mundo, existe, sim, uma tendência em que a humanidade precisa se autoeducar o tempo todo. A gente está o tempo todo precisando educar os outros e falar sobre assuntos que levem as pessoas a reflexões para a gente conseguir construir sempre uma cidade melhor. Vai diminuir, não vai desaparecer, mas isso não pode ser normalizado. Precisa ser combatido. No Brasil é ilegal a apologia ao nazismo. No mundo inteiro tirando nos Estados Unidos, por questões culturais dos Estados Unidos, a maioria das pessoas e dos países são contra essa liberdade que existe nos Estados Unidos. Recentemente passou um vídeo de uma passeata nazista em Orlando, onde as pessoas estavam com bandeiras nazistas. Há poucos anos atrás teve naquele caso de Chernobyl, acho que é o nome da cidade, onde teve protestos dos dois lados, teve atropelamento, teve morte. A gente não pode normalizar. Aquela foto daquele policial negro protegendo pessoas que estão com bandeiras nazistas. Que se pudessem chegar ao poder, eles com certeza matariam ou com certeza perseguiriam aquele mesmo policial que estava protegendo a vida deles, para eles poderem gozar da sua pseudo-liberdade de protestar ou de falar o que eles tinham lá para falar. E isso é uma coisa que eu acho que a sociedade precisa entender. Tem discursos, tem maneiras, tem ideias que elas são tão perigosas para a própria sociedade que elas precisam ser combatidas no início, no começo, na educação primária, na educação do ensino médio, no sistema jurídico, na política, na mídia, na academia, em todos os lugares, porque a gente não pode normalizar. Porque se a gente normaliza, a gente tende a repetir isso. Não quando a gente, talvez não nós, mas futuras gerações. Por isso que é tão importante. Tu diria que existe um trabalho nesse sentido, de educação para conscientizar e tudo mais? Existe legislação no Brasil, existe conscientização, mas tem que sempre continuar a fazer mais. Porque quanto mais a gente saber disso, mais as pessoas jamais concordariam com uma ideia de que um partido nazista seria ok participar do debate democrático e de eleições no Brasil. Não é ok em nenhuma instância isso. E se tiver alguém que se convenceu que isso era ok, não, isso não é ok, isso é ilegal no Brasil, é amoral, é antiético e é perigoso. E é por isso que é muito importante, mais ainda, a gente conseguir trazer esses temas à tona.